Boa noite, pessoal. Antes do professor chegar, né, e começar a aula, eu queria conversar com vocês aí. Vocês estão estudando, estão dominando aí para me ajudar nessa prova aí? Boa noite, Rapaz, eu olha do assunto já tô pegando, mas eu preciso dar só uma revisada. Deixa eu revisar essa semana agora. Mas precisar de ajuda aí, só falar que Como ele vai passar a prova, né, em PDF, a gente vai ter que fazer em casa, vai ter um tempo, né, e as questões não vão ser iguais às que estão no AVA, pode ser semelhante. Para resolver vai ser um problema, viu? Que eu não sei resolver essas coisas não. Boa noite. Boa noite. Mas aí, como eu tenho esse tempo, dá pra revisar as aulas dele aí, porque ele sempre passa o que ele aplica aí, não é fora disso, entendeu? Não tem muita dor de cabeça não.
Opa, consegui. Boa noite. Estou conseguindo me ouvir perfeitamente aí? Carlos Mateus, Diógenes, João Vitor e Luiz Fernando. Agora sim, boa noite. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente aí? Boa noite, boa noite. Carlos Mateus, Diógenes, João Vitor e Luiz Fernando. Boa noite. Conseguindo ouvir aqui, sim. Boa noite. Show de bola. Boa noite, boa noite. Sete 15 já, né? Vamos iniciar. E aí, quem for chegando depois, vai entrando. Eu vou autorizando a entrada deles. Deixa eu ver se eu seguir. Deixa eu ver aqui. Ah, João Vitor falou aqui, beleza. Deixa eu compartilhar a tela para vocês e a gente já inicia. Pronto, conseguindo ver a tela compartilhada aí? Sim, professor. Beleza, show de bola. Vamos iniciar então. Na verdade, o assunto de hoje é basicamente uma complementação do assunto que a gente viu aula passada, que foi justamente torção, né? Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre a deformação em eixos circulares e o ângulo de torção também, só que no regime elástico. Tá bom? Então, tudo que a gente viu de torção, ele vai ser aplicado, ele deve ser aplicado quando nós analisamos a deformação em eixos circulares. E, obviamente, se existe uma deformação, né, se existe aquela distorção, obviamente vai ter uma angulação dessa tensão de cisalhamento, que é essa força de torção aí. Então, obviamente, a gente consegue encontrar esse ângulo de torção que foi gerado no eixo circular, ou naquela barra que nós estamos analisando ali. Obviamente, também, mais uma vez reforçando, isso necessariamente precisa ser no regime elástico. Naquela primeira etapa, na primeira parte do gráfico tensão-deformação, ou seja, regime elástico é aquela região linear, bom? Para reforçar mais uma vez aqui, deixa eu botar em tela cheia. Para reforçar mais uma vez, nós temos o esforço de torção, né, que nós já vimos na aula passada, mas vamos rever aqui rapidinho. O esforço de torção, ele vai tender a torcer os elementos que nós estamos analisando em torno do seu eixo longitudinal. E esse esforço é comumente chamado como torque ou momento de torque, enfim. A gente sabe que o torque, ou o momento, ele vai ser gerado justamente porque a força aplicada num determinado ponto vezes a distância ou o comprimento que essa força está sendo aplicada referente a um ponto fixo, né? Ou seja, essa força vai ser aplicada num determinado ponto e existe uma referência fixa
que essa força, onde vai ser aplicada, nós temos a distância da referência, ou seja, do ponto fixado, até onde essa força está sendo aplicada. Justamente a unidade de medida desse torque vai ser Newton vezes metro. Newton é a força e a distância vai ser em metro. Beleza, o torque pode ser automaticamente no próprio elemento, ou então nós podemos utilizar essa força como um vetor. Esse vetor seria um outro equipamento, um outro material sendo aplicado a esse elemento que nós estamos estudando, só que é um terceiro, né, é outro elemento que está aplicando esse torque, está aplicando essa força cisalhante, essa força de torção aí, como é o caso da chave de fenda sendo aplicada uma força de torção no parafuso, na cabeça do parafuso ali. Nós já vimos também que existe uma fratura por torção ou por cisalhamento, e existem também alguns fatores e alguns materiais que necessariamente precisam ter essa torção no seu elemento estrutural, para que ele seja funcional, né? Uma pá eólica ou uma pá de um exaustor de um ventilador, ele precisa necessariamente ter uma inclinação, ter uma distorção, né? Ter um ângulo de torção ali, para que ele seja mais efetivo, seu comportamento e sua resposta seja mais eficiente quando nós colocarmos alguma força, aplicarmos alguma força externa no sistema, ou também para melhorar algumas propriedades desse material, no sentido de funcionalidade, obviamente. Então, esses esforços são chamados de T, isso aqui a gente já viu também na aula passada, né? Essa primeira figura é uma figura onde a torção está sendo aplicada diretamente no corpo, e a segunda figura é onde nós utilizamos vetores, como seria o caso da chave de fenda, sendo aplicada na cabeça do parafuso ali, para gerar um esforço, um torque, e assim o elemento começar a se torcer, em cima do seu eixo longitudinal, né? O próprio eixo longitudinal do elemento. Aqui está a primeira figura, seria a figura da esquerda, seria uma figura sem nenhum tipo de esforço sendo aplicado no elemento, na estrutura, no arcabouço dessa figura. Então, nós podemos perceber uma figura meio que em equilíbrio, na inércia aí, e nós estamos sem torque, né, sem momento ou esforço de torção. Então, nós podemos perceber alguns fatores, como essa linha que é o raio dela, e alguns quadrinhos. Esses quadrinhos foram desenhados justamente para a gente conseguir perceber como esse elemento estrutural ele se contorce de acordo com a força que nós aplicamos, ou seja, de acordo com o torque, o esforço de torção que nós aplicamos e fornecemos a ele. Então, quando nós aplicamos o torque, nós conseguimos determinar 3 fatores, né? Primeiro, os círculos continuam circulares. Quando eu falo os círculos continuam circulares, é justamente esses círculos que foram traçados aqui, ó, essas linhas na transversal do eixo circular. Tá bom? As linhas longitudinais, elas ficam torcidas. Essas linhas longitudinais, ou seja, no sentido nesse sentido longitudinal do elemento, tá bom? E as linhas radiais, elas continuam retas, né? Ou seja, existe sim um deslocamento dessa linha, mas perceba que ela continua estando reta, ela continua ainda no mesmo alinhamento, né? Na questão de direção e de centro mesmo, né? Assim, em relação do centro até a borda, ela vai continuar na mesma distância, tá bom? O raio vai continuar o mesmo, mas existe um deslocamento no sentido angular, quando estou analisando no sentido transversal do elemento circular, tá bom? Então, esses 3 fatores a gente consegue perceber a partir do torque que nós colocamos, ou na força que nós aplicamos nesse elemento circular. Então, o que a gente consegue entender com isso? Aqui a primeira figura é a mesma coisa, a primeira figura está sem sofrer nenhum esforço de torção, nós não estamos aplicando nenhum tipo de torque ou de momento. E perceba que na figura B, já existe um torque no sentido horário aí, que é esse T, em caixa alta, tá bom? E quando você aplica esse torque, perceba, essa linha A,
essa linha, esse ponto A, né? Ou eu posso colocar também como linha. Essa linha A, ela vai ser a mesma linha que vou botar aqui. A vai ser igual a linha, tá bom? Ou seja, do ponto central até a extremidade desse raio vai ser a mesma dimensão, vai ser o mesmo raio. O que vai mudar é justamente a posição, né? Vai haver apenas uma distorção. Então, essa linha vai mudar de posição e nós temos também o ponto B, ele seria aqui, se nós fizermos uma correlação direta, e ele vai mudar para cá. Então, nós temos também uma distorção no ponto B. Então, com isso, a gente consegue determinar que nós temos uma distorção tanto no eixo transversal, tanto na seção transversal, quanto também na seção longitudinal do elemento. Então, nós temos uma distorção no sentido longitudinal, né, durante, e no sentido transversal, que é o círculo mesmo. Se você olhar de frente aqui, o tubo, nós temos a distorção que vai sair daqui e vem para cá. Pode ser assim, mais ou menos. Então, beleza. E o que é que acontece? A gente consegue perceber que quando você está exercendo, por exemplo, uma força de tração aqui, ó, no sentido de alongar o elemento, quando você está alongando esse elemento, ele vai tender a diminuir o seu diâmetro, né? Isso é óbvio. A gente pega um chiclete, à medida que nós alongamos o chiclete, ele vai afinando, ele vai diminuindo o seu diâmetro, ou sua seção transversal ali. Tudo bem. E à medida que nós comprimimos, ele vai expandindo o seu diâmetro, ele vai aumentando de volume não, mas vai aumentando de seção transversal. Bom? Então, nós temos aqui um ponto central, nós denominamos de O. O raio, nesse caso aqui, nós denominamos de C, porque C, vocês lembram que C vai ser igual ao raio máximo. Raio máximo. E nós vamos determinar também essa angulação aqui. Ó. Essa angulação no sentido longitudinal, nós já sabemos não, né? A teoria já implica que seria denominada de gama. Esse gama vai ser o quê? Esse gama nada mais é do que a deformação ou a distorção. Beleza. Lembrando que esse gama, pessoal, o gama vai ser sempre na seção, deixa eu ver. O gama vai ser seção longitudinal. E a angulação modificada na seção transversal vai ser φ. Então, φ vai ser na seção transversal. Beleza? Perceba mais uma vez que nós colocamos aqui na figura B um quadradinho para conseguir visualizar de uma melhor forma essa distorção que o elemento circular está sofrendo. Então, quando nós aplicamos esse torque no sentido horário aqui, perceba que esse quadradinho ele se transforma ou tende a se transformar no losango. E lembra que quando existe o cisalhamento, nós temos a diminuição de dois ângulos. Nós temos aqui todos os ângulos 90 graus, né? E quando nós aplicamos o cisalhamento, nós temos a diminuição de dois ângulos e o aumento de dois ângulos, né? Dois ângulos diminuem e dois ângulos aumentam. Bom? Ok. A gente consegue fazer uma analogia que a gente vai ver um pouco à frente sobre essa questão da distorção, tanto no sentido longitudinal, quanto no sentido transversal desse elemento, desse eixo circular. Como é que a gente vai fazer? A gente sabe que na trigonometria, esse raio aqui, ó, do ponto A até o ponto B, nós temos uma distância. Como é que a gente faz para calcular essa distância aqui? Essa distância é calculada justamente pela seguinte relação. Opa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar. Caneta. Nós temos a relação que será A vezes B vai ser igual, ou esse raio, ou essa distância AB vai ser igual ao raio vezes a angulação.
Essa é a relação que nós temos para descobrir. Beleza, se a gente já tem essa relação pré-determinada, eu consigo descobrir quem vai ser esse raio ou essa distância entre pontos na seção transversal. Também nós conseguimos descobrir essa distância de pontos na seção longitudinal. Então, através dessa relação trigonométrica, eu consigo determinar tanto a distância na seção transversal quanto na seção longitudinal. O que é que eu vou fazer, então? Vamos analisar a seção transversal aqui. A seção transversal vai ser exposta como mais ou menos assim, ó. Do ponto central, nós temos aqui A e nós temos a linha, né? Nós temos aqui o ângulo aqui vai ser φ, tá bom? E o raio aqui vai ser um raio ρ. Consigo fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui seção transversal. Então, vou ter, para determinar essa distância entre o ponto A e A, o A antes da torção, né? O A em equilíbrio, e o A' que seria o A, o ponto A, após esse momento de torção, após essa força ser aplicada, após esse torque ser aplicado no eixo circular, nós vamos ter que a linha vai ser igual a φ, né, vezes o raio, que vai ser ρ. Ou o raio vezes o ângulo, não tem problema nenhum. O mesmo acontece se nós fizermos essa analogia para o eixo longitudinal. Nós temos para o eixo longitudinal aqui, vou colocar um pouco mais embaixo. Deixa eu ver aqui. Eixo longitudinal. Nós temos o ponto B. Nós temos o ponto A. Então, ele saiu do ponto A para o A' também aqui. E nós temos aqui essa reta, mais ou menos assim. Nós temos essa distorção vai ser gama. E nós temos um raio. Que raio é esse? Um raio L. Então, para a seção longitudinal, nós temos a mesma relação. Eu tenho a linha, que é a distância, né? O deslocamento do ponto A para o ponto A', para um ponto novo. Nós temos que vai ser gama vezes L. Perfeito. Lembrando que para esse tipo de análise que nós estamos fazendo, sempre gama e φ, eles vão estar expressos em radianos. Tá bom? Está expresso em radianos. Beleza. Então, nós descobrimos, tanto na seção transversal quanto na seção longitudinal, a correlação trigonométrica para a gente conseguir verificar a deformação que esse eixo circular está sofrendo, né? Ou a distorção que esse eixo circular está sofrendo. Percebam que tanto na seção transversal quanto na seção longitudinal. Então, o que é que a gente vai fazer em relação a isso? A gente pode fazer uma analogia mais à frente ainda. A gente pode, se esse ponto A e se essa distância A e A', eles estão na mesma distância, só que independente do eixo longitudinal quanto do eixo transversal, então posso igualar as duas grandezas, né? Essa distância, tanto na seção transversal, ela vai ser igual a essa distância na seção longitudinal. O que é que acontece com isso? Nós temos aí, na seção transversal, nós temos ρ vezes φ, então eu tenho ρ vezes φ, tá bom? E isso vai ser igual a L, que é embaixo, vezes gama. Beleza. Eu tenho ρ vezes φ, que vai ser justamente essa distância na seção transversal, e eu vou ter L vezes gama, que é justamente esse A. Deixa eu circular aqui. Isso aqui vai ser esse primeiro, e esse aqui vai ser esse segundo, que não. Deixa eu voltar aqui. Vai ser esse segundo. Perfeito. Só que o que eu quero saber? Eu quero saber justamente a deformação neste eixo circular. Lembra que eu falei para vocês que gama
é a deformação ou distorção. Beleza. O que é que vai acontecer? Eu vou apenas isolar gama. Gama vai ser igual a ρ vezes φ sobre L. Pronto. Com esse tipo de dedução, nós conseguimos determinar quem vai ser a deformação de cisalhamento aqui embaixo. Deformação de cisalhamento vai ser justamente o raio qualquer vezes o φ sobre essa distância do eixo longitudinal, né? Do ponto fixo, do ponto inicial até o final desse eixo. Lembrando mais uma vez, não sei se eu falei, mas lembrando que para esse tipo de situação, quanto maior for essa distância, esse L, menor vai ser essa distorção no sentido longitudinal, tá bom? Menor vai ser essa deformação. Deixa eu ver, só verificar uma coisa aqui. Vamos lá. Pronto. Então, eu já consegui determinar que a deformação ou a distorção num eixo circular, eu consigo determinar através do raio. Esse raio pode ser um raio qualquer, que seria ρ, ou C, que é o raio máximo, só que esse raio máximo a gente vai verificar um pouco mais à frente. Se eu utilizar o raio máximo, C, eu vou estar achando a distorção máxima, eu vou estar achando a deformação máxima. Então, vamos focar apenas nessa deformação de cisalhamento de modo geral. Deformação de cisalhamento vai ser justamente um raio qualquer vezes essa angulação, né, que é φ, sobre L, sobre a distância. Beleza, fechamos aqui a régua. Para a gente conseguir determinar a deformação de cisalhamento máximo, eu tinha acabado de falar sobre isso, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que ρ, olha que interessante, ρ é um raio qualquer. Beleza. A gente sabe que C é um raio máximo. É o raio máximo. Então, nesse caso, para a gente determinar a deformação de cisalhamento máxima, o ρ vai ser igual a C. Portanto, isso aqui vai nos dar a deformação máxima. Bem, professor, não estou entendendo direito. Calma aí. Lembra de determinar uma tensão máxima, eu preciso utilizar força máxima? Mesmo princípio. Se eu quero determinar algo máximo, assim, eu quero determinar uma tensão de cisalhamento máxima, eu vou usar a força cortante máxima. É sempre assim. Então, se eu quero utilizar a deformação máxima ou torque máximo, lembra que quanto mais distante nós ficamos do centro do eixo, quanto mais caminhamos a extremidade do raio, né, ao maior raio, nós estamos aumentando essa tensão, nós estamos aumentando a deformação, enfim. O que acontece aqui, ó. Eu lembro que eu falei da coroa da bicicleta, né? Então, quanto maior a coroa, quanto maior esse raio, mais torque nós estamos gerando, contudo, fica mais leve da gente conseguir produzir esse trabalho em energia mecânica, né? Então, o mesmo acontece nesse sentido. Então, outra analogia que seria, nós temos ρ vai ser igual a gama vai ser igual a ρ vezes φ sobre L, só que para determinar a deformação máxima, nós temos que deformação máxima vai ser igual a C vezes φ sobre L. Beleza. Beleza. Determinamos a deformação de cisalhamento máximo, eixos circulares. A gente pode fazer também a analogia aqui sobre esse círculo que nós já vimos. Além da gente determinar através dessa fórmula, nós conseguimos fazer, tensão de cisalhamento
está para a tensão de desalhamento máxima, assim como ρ está para C. Eu pego o primeiro eixo e relaciono com o máximo desse eixo, pego o eixo de baixo e relaciono com o máximo desse eixo. Nesse caso, eu consigo determinar, através dessa relação, perceba, se uma tensão de desalhamento aqui qualquer, eu vou gerar uma deformação qualquer, e a tensão de desalhamento máxima, eu vou gerar uma deformação máxima. Isso aqui também vai ser igual a ρ sobre C. Nesse caso, eu tenho que tensão de desalhamento máxima vai ser o quê? Tensão de desalhamento. Isso aqui vai ser ρ sobre C vezes deformação máxima. Beleza. Então, eu consegui aí também deformação máxima. Deformação máxima não, perdão. A deformação máxima, isso. Gama, deformação máxima. Tanto por essa fórmula, né? Eu também posso colocar em evidência o gama máximo dessa fórmula de baixo. E eu também posso descobrir a deformação em um ponto qualquer dessa forma ou também dessa forma. Tudo por dedução. Necessariamente precisa chegar no mesmo resultado. Tá bom, pessoal? Deixa eu até apagar aqui embaixo. Pronto, perfeito. Vamos verificar um pouco sobre o ângulo de torção no regime elástico. Aí volto a falar sobre a velha e boa lei de Hooke. A lei de Hooke, para quem não lembra, a lei de Hooke é sigma, vai ser igual a Ezão vezes Ezinho. Quem é sigma? Tensão. Vou colocar aqui do lado. Quem é sigma? Tensão. Sigma, tensão, Ezão, módulo de elasticidade, e Ezinho, deformação específica. Só que isso, pessoal, é para tensão normal. Para a tensão de cisalhamento, nós temos que tal vai ser igual a G vezes gama. Tal aqui vai ser a tensão. G vai ser o módulo de cisalhamento. E o gama vai ser a deformação específica. Só qual a diferença? A diferença é justamente a primeira é utilizada para esforços axiais, né? Ou seja, tensões normais. E a de baixo são esforços de torção, né? Esforços que vão gerar um cisalhamento no material. A diferença é essa. Mas a nomenclatura já indica, se você utilizar tal, já está subentendido que é um esforço cisalhante, né? Uma tensão cisalhante aí no elemento que nós estamos analisando, na estrutura que está sendo... Beleza. O que é que vai acontecer com isso? A gente pode determinar aqui, através da lei de Hooke, podemos determinar a tensão máxima com o quê? O módulo de cisalhamento vai ser o mesmo, mas aí nós precisamos, para achar a tensão máxima, nós precisamos colocar a deformação máxima. A gente consegue fazer a mesma analogia. Beleza. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer uma junção. Eu falo sempre correlação, mas é a palavra necessária para ser utilizada nesse tipo de situação, tá bom? Nós temos aqui a tensão cisalhante máxima no assunto anterior, né, da aula passada que nós vimos, vai ser tensão de cisalhamento máxima, vai ser igual a torque
vezes o maior raio sobre J. J é o momento polar de inércia que a gente aprendeu a calcular. Então, se a gente fizer essa, mais uma vez, eu vou falar correlação, a gente pode chegar aqui. Tensão máxima vai ser igual a tensão máxima. Com isso, eu tenho que G vai ser igual a deformação máxima. Isso vai ser igual a torque vezes raio máximo vezes J. Nesse caso, o que é que eu vou achar? Eu vou achar que a deformação máxima vai ser igual a T vezes torque vezes o raio máximo sobre J vezes módulo de cisalhamento. Consigo determinar essa fórmula aqui. Para determinar a torção ou a deformação máxima no regime elástico. Que vai ser justamente o que... Deixa eu mudar isso aqui. Pronto. Ficou melhor aqui. Pronto. Mesma coisa. Ó. Tensão, né? Módulo de cisalhamento vezes a deformação máxima, a distorção máxima. A distorção máxima vai ser igual a tensão máxima sobre G. Quem é a tensão máxima? É isso aqui, ó. Joguei para cá. E adicionei ou incorporei o módulo de cisalhamento. Então, dá no mesmo. O que é que vai acontecer com isso? Eu vou ter isso aqui. O que é que eu vou ter com isso? Eu vou ter que deformação máxima vai ser igual a T vezes C sobre J vezes G. E eu tenho deformação máxima também, que eu encontrei anteriormente, raio máximo vezes φ sobre L. Beleza. O que é que eu vou fazer isso? Ó, deformação máxima vai ser igual a deformação máxima. Com isso, eu posso igualar essas duas equações. Então, vou ter que T vezes C sobre J vezes G vai ser igual a C vezes φ sobre L. Só que eu quero saber o ângulo de torção no regime elástico. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar apenas o φ. Vou isolar o φ. O que é que vai chegar na conclusão aí? Φ vai ser igual a T vezes L sobre, deixa eu ver, φ vai ser igual a T vezes L. O C vai cortar com C aqui, ó. J vezes G. Nesse caso, fazendo também essa associação das equações, eu vou determinar o ângulo de torção no regime elástico para aquele torque que foi aplicado no eixo circular, ou na barra de ferro que precisou ser torcida, enfim. Qualquer elemento que está sofrendo cisalhamento, a gente consegue calcular tanto a deformação ou a distorção no seu eixo longitudinal. Quando eu falo distorção, já subentende-se que seria no eixo longitudinal, tá bom? E quando eu falo ângulo de torção, subentende-se que já será abordado na seção transversal desse eixo circular, tá bom? Então, consigo calcular, fazendo todas essas deduções e fazendo uma comparação, não, mas fazendo uma relação entre as equações já vistas na aula passada e as de hoje, deduzindo, a gente consegue chegar algumas conclusões, que é justamente a deformação ou a distorção, tanto em qualquer ponto, como máxima, tá bom? E nós temos também o ângulo de torção para esse elemento circular, para esse elemento
em análise. Então, foi isso que acabei de fazer, né? Deformação ou distorção máxima vai ser igual ao raio máximo vezes φ sobre L. E isso a gente já viu que a deformação máxima vai ser a tensão máxima sobre módulo de cisalhamento, ou módulo cisalhante, que vai ser igual a T vezes torque vezes o raio máximo sobre momento polar de inércia vezes o módulo de cisalhamento. Módulo cisalhante, tá no mesmo. Então, eu consigo unificar, faço a igualdade entre essas duas equações, né? Entre essa e entre essa, e chego nesse resultado. Eu consigo determinar o ângulo de torção no regime elástico, percebam, regime elástico, para determinadas situações ou elementos que a gente quer descobrir aí. Com isso, a gente chega nesse resultado que foi mostrado. Pronto. Tá. Existe um equipamento que é capaz de promover esse esforço, esse torque no material, e esse equipamento, se eu não me engano, a gente possui até em laboratório, a gente consegue até desenvolver algum ensaio mecânico, talvez. Vamos ver se a gente consegue fazer algum ensaio, a gente consegue também determinar alguns fatores importantes, como torque, como o próprio momento polar de inércia de um elemento estrutural ou de uma barra de ferro, enfim. E a deformação também, deformação específica aí. Então, geralmente, ela é composta por um motor. O motor vai ser provavelmente não, né? Onde vai estar aplicado o motor vai ser o eixo móvel, o cabeçote móvel. Nós temos o cabeçote fixo e nós temos esse distanciamento, né? Então, cada tipo de material ou cada equipamento existe uma normatização de distância entre os eixos, entre os cabeçotes. Percebam que os cabeçotes aqui, o cabeçote móvel, ele é um pouco estranho falar, mas ele é móvel no sentido de rotacionar, mas ele é fixado, né? E o cabeçote fixo, no sentido de rotacionar, ele é móvel no sentido de diminuir ou aumentar essa distância entre os cabeçotes. Tá bom? Nós temos aqui também um display. Esse display, geralmente, ele nos mostra torque, já nos mostra algumas grandezas computadas pelo próprio equipamento, e esse equipamento nos dá essas grandezas. Obviamente que esse equipamento não vai dar todas essas grandezas, então a gente consegue calcular de acordo com alguns elementos que nós conseguimos através do próprio equipamento, tá bom? Então, ele dando torque, nós sabemos o raio, a gente calcula o momento polar de inércia, e nós sabemos ali o módulo de cisalhamento, a gente consegue determinar a distorção desse material. Só que isso aqui é para o regime elástico. Se a gente deformar esse material até ele fraturar, a gente já não pode trabalhar com esse tipo de equação, porque ele já foge do que ele já está sendo determinado. Já foge do que está propondo essa equação. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos continuar ainda no ângulo de torção no regime elástico. E o que é que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui Tá. Isso aqui é basicamente o que foi falado anteriormente, né? Nós temos tensão, deformação máxima, vai ser igual a torque vezes o raio máximo, que é o C, sobre momento polar de inércia, vezes J, ou vezes G, que é o módulo de cisalhamento. Só que isso a gente consegue determinar em cada ponto. Deixa eu apagar aqui, que não ficou bem bonito, não. Em cada ponto. Se eu consigo determinar isso em cada ponto, então eu consigo determinar aqui, ó, deformação no ponto 1 máxima,
deformação no ponto 2 máxima, deformação no ponto 3 máxima, e isso, obviamente, eu faço um somatório, que vai dar justamente nessa fórmula de baixo. Então, eu consigo determinar ângulos de toda a amostra, de todo o elemento que eu estou estudando, porém, com diferentes deformações ao longo do seu eixo longitudinal, ao longo do seu comprimento total. A gente sabe que quando vai deformar uma parte, às vezes a outra parte não acompanha, porque já tem uma discordância, né? Já tem algum tipo de defeito ali causado. Defeito causado, obviamente, por deformações permanentes, né? Que é aquela segunda parte ali do gráfico tensão-deformação. Então, a gente pode conseguir calcular o ângulo de torção através do somatório total. Se tratando ainda de deformações em eixos circulares, nós temos um ponto muito interessante, que é justamente o eixo estaticamente indeterminado. Como é que acontece isso, professor? Existem casos que não é possível determinar o torque em um eixo apenas com as condições ou as equações de condições de equilíbrio estático. Esses casos são conhecidos por eixos estaticamente indeterminados. Então, por que acontece isso? Porque perceba que nas situações que nós vimos anteriormente, nós tínhamos sempre uma extremidade móvel, uma extremidade que poderia rotacionar. Nesse tipo de situação, eixo estaticamente indeterminado, nós temos as duas extremidades fixadas, né? Ou as duas extremidades engastadas, promovendo uma não movimentação dessa barra ou desse eixo circular. Então, o que é que acontece? Como é que a gente pode ver uma situação dessa? Essas duas extremidades soldadas, por exemplo, ou essas duas extremidades fixadas por parafusos, ou essas duas extremidades engastadas, né, concretadas em paredes. Então, nesse tipo de situação, nós temos o que chamamos de eixo estaticamente indeterminado. E como é que a gente faz para determinar, apesar dele ser indeterminado, a gente consegue burlar, entre aspas, algumas situações, né? Meio que forçar algumas situações para a gente calcular possíveis torques ou a possível distorção, deformação nesses eixos. Então, nesse caso aqui, a gente consegue gerar aqui somatório dos momentos nessa figura B aqui, já fazendo o diagrama de corpo livre, né, tanto para essa parte como para essa parte que já está feita. Nós temos o somatório dos momentos da barra, vou colocar aqui da barra, colocando o momento anti-horário como positivo. Isso aqui tem que ser igual a zero. Portanto, nós temos aqui, menos TA mais T menos TB igual a zero. Então, a gente sabe que aqui vai ser T vai ser igual a TA mais TB. Beleza, isso a gente já sabe, né? Só que existe na verdade, 2 passos que a gente precisa fazer para que a gente consiga determinar, olha que interessante, determinar deformações em eixos estaticamente indeterminados. O que a gente faz? O primeiro passo é a gente conseguir, na verdade, a gente fazer que o ângulo φ de A no ponto A e no ponto B, ele vai ser igual a zero. Por quê? Porque o ângulo φ, lembra que o ângulo φ é a distorção no sentido transversal? Se ele não está tendo nenhuma distorção, nenhuma movimentação no sentido transversal, a gente vai adotar que ele vai ser igual a zero, obviamente. E o segundo passo? Segundo passo, a gente vai determinar que ele está num comportamento elástico deixa eu apagar aqui. Linear. Para que a gente considere que ele está no comportamento elástico linear,
a gente vai considerar que o φ vai ser igual a torque vezes distância, vezes o comprimento, sobre momento polar de inércia vezes momento, oh meu Deus do céu, momento não, módulo de cisalhamento. Pronto, agora saiu. Com isso, a gente determina aqui, ó, se φ de A e B é igual a zero, eu consigo já determinar que φ de A vai ser igual a φ de B. Beleza? Com isso, eu já consigo determinar que φ de A menos φ de B vai ser igual a zero. Beleza. Lógico, tem que ser igual a zero, um menos o outro, porque se você está aplicando um torque, né, entre aspas, um ponto vai estar girando para um lado, outro ponto vai estar girando para o outro, para manter o elemento em equilíbrio. Com isso, a gente sabe que φ não é torque vezes o comprimento sobre J vezes módulo de cisalhamento. Então, eu tenho aqui, ó, para φ de A, eu tenho torque de A vezes a distância entre o A e C, nesse caso aqui é um torque que foi gerado no meio, né? Sobre J vezes G, menos o torque em B, na extremidade B, vezes a distância entre B e C, sobre J vezes G. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, nesse caso, a gente tem aqui, adotando aqui o sentido anti-horário como positivo, nós temos Tzão positivo menos TA, que aqui vai virar, ó, menos TA, menos TB vai ser igual a zero. Com isso eu tenho torque em A vezes a distância entre A e C. Mesma coisa, né, do que eu falei na equação passada. Torque de A, torque vezes distância sobre momento polar de inércia vezes módulo de cisalhamento. Tudo aqui em A. E eu tenho aqui também a mesma equação, tudo em B. Isso igual a zero. Fazendo também uma correlação entre essas duas, eu vou chegar nessas determinadas equações. Isolando o torque em A, isolando o torque em B, eu tenho que o torque total, o torque ali central que foi gerado, vai ser multiplicado vezes a distância entre BC sobre L, e o torque em B vai ser o torque total, o torque gerado ali no meio, vezes a distância entre AC sobre L. Beleza. Como é que a gente vai conseguir, né, absorver tudo que foi falado e aplicar isso numa situação de, talvez, real? Então, vamos determinar que existe um eixo de aço A36 e esse eixo tem um diâmetro de 50 milímetros. Esse eixo ainda está preso nas extremidades A e B. Então, a gente já consegue determinar que esse eixo é um eixo estaticamente indeterminado. Se esse eixo for submetido ao momento informado na figura, que momento é esse? Nós temos aí um torque de 300 Newton vezes metro. O que é que acontece? Está pedindo para a gente determinar a tensão de cisalhamento máxima, ó. Tal máxima. Nas regiões AC, né? Então ele quer saber que é AC. Quer saber tensão, né? Então ele quer saber a tensão AC, ele quer saber também tensão BC. Beleza. O que é que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai escrever o que nos foi dado. Diâmetro 50 milímetros. Torque 300 Newton vezes metro. Distância entre AC foi de 0,4 metros. Distância de BC igual a 0,8 metros. Beleza. O diâmetro aqui, eu já posso colocar 50 milímetros, 5 centímetros dá 0,05 metros.
Exatamente. Beleza. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que nós temos aí somatório dos momentos. Deixa eu ver se passa para frente aqui. Pronto. Vou fazer aqui ainda. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Vamos adotar o sentido anti-horário como positivo, dá no mesmo. Portanto, eu tenho aqui 300 positivo, menos TA, menos TB, igual a zero. Nesse caso, eu tenho apenas essa equação gerada. Se eu tenho uma equação, eu tenho duas incógnitas. Opa, que é um N, viu, pessoal? Incógnitas. Beleza. Então, tem essa equação aqui. Deixa eu reescrever ela aqui. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero, positivo. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero, portanto, eu tenho aqui 300 menos TA menos TB isso é igual a zero. Então aqui eu posso isolar qualquer um, né? Eu posso dizer aqui que TA vai ser igual a 300 menos TB. E eu posso determinar aqui como equação 1. E a gente sabe também, que a gente já tinha visto, que o φ de AB vai ser igual torque de A. Só que esse torque vai ser justamente no segmento AC, né? Torque de A vezes o distanciamento de AC sobre J vezes G, menos torque de BC vezes o distanciamento de BC sobre J vezes G. Isso aqui vai ser igual a zero, né? Sabe que é isso aí também. Então, se a gente for passar... na verdade, a gente pode juntar isso aqui numa equação só. Deixa eu fazer aqui, ó. Uma simplificada. Vai ser torque de AC vezes LAC. Como está o mesmo denominador, a gente pode deixar o denominador comum. LBC sobre J vezes G. Ok? Isso igual a zero. Só que se a gente passar o J vezes G para cá, isso aqui vai cortar. Então, φ de AB vai ser igual a torque de AC vezes LAC menos TBC vezes LBC. Beleza. Cheguei nisso aqui, né? O que é que eu vou fazer? Eu posso substituir as distâncias LAC e LBC. Deixa eu fazer aqui em cima. Então, eu posso aqui, ó. φ de AB vai ser igual a torque de AC vezes... Quem é a distância de LAC? LAC 0,4 vezes 0,4 menos torque de BC vezes... Que é a distância de LAC? 0,8. Isso aqui igual a zero, né? Isso aqui vai ser igual a zero. Igual a zero. Nesse caso, o que é que eu vou fazer ainda? Eu tenho que TAC. Na verdade, eu posso aqui isolar já com TAC ou TBC.
que é que eu vou fazer? Bora isolar TAC. TAC vai ser igual a TBC vezes 0,8 sobre 4. Ou seja, TAC vai ficar igual a TBC vezes 0,8 sobre 4. Já pode fazer direto na calculadora aí. Aqui é 0,4, perdão. 0,8 dividido por 0,4 deu 2. Deu 2. Essa aqui vai ser a segunda equação que nós conseguimos determinar. O que é que a gente vai fazer agora? Substituir a equação 2 na equação 1. Então, eu tenho aqui, a equação 1 é 300 menos TB. Na verdade, que é torque de A e torque de B. A gente pode também, o torque de A vai ser igual ao torque de AC, vai ser o mesmo ponto. Né? Então, a gente pode botar aqui que torque de A vai ser igual a torque de AC e torque de B vai ser igual a torque de BC. Vai ser o mesmo ponto, né? Aqui é o torque de A, ou torque de AC, torque de B, vai ser o torque de BC. Então, vai ser a mesma coisa, basicamente. Eu tenho que torque de AC vai ser TBC vezes 2. Então, posso colocar aqui na primeira equação, eu posso... deixa eu ver o que eu vou fazer. Substituir TAC por TBC. Né? 2 TBC. Então, vai ser 300. Esse é o primeiro aqui. 300 menos 2 TBC menos TBC. Opa. Deixa eu apagar aqui. Tem que ter alguém querendo entrar aqui, só um segundo. Fala, Cássio. E aí, professor? Beleza? Beleza. Atrasado, mas no Vou horário. dando sequência aqui. Então, vou substituir a equação 1 na equação 2. Deixa eu ver se eu dou uma apagada aqui. Deixa eu ver se eu apago alguma coisa aqui embaixo. Tem que apagar tudo mesmo. Deixa eu ver. A equação 1 ali ficou, é o somatório dos momentos, na equação 1 ficou 300 menos TAC menos TBC igual a 0. E a equação, isso aqui foi a equação 1. E a equação 2 ficou, deixa eu ver se eu lembro. A equação 2 ficou TAC, ficou igual a 2 vezes TBC. Isso aqui é a equação 2. Então, eu vou substituir a 2 na 1. O que é que vai dar? Nós vamos ter 300 menos... Quem é TAC? 2 TBC menos TBC. Isso aqui igual a 0. Nesse caso, eu vou ter 300 menos 3 TBC igual a 0. Então, tenho que TBC vai ser igual a 300 por 3, vai dar 100. Isso. 100. 100 o quê? Como é torque, Newton vezes metro. Achei TBC. O que é que eu vou fazer aqui? Substituo na fórmula de cima. Então, TAC vai ser igual a 2 vezes 100. TAC vai ser igual a 300. Precisa necessariamente... 300 o quê? 200, perdão. Eu estava fazendo o resultado da soma dos dois. Vai ser 200 Newton vezes metro. Percebam que sempre vai ter que ser... Se um deu 100, o outro necessariamente precisava dar 200 para o somatório dessas duas forças
estarem iguais ao torque gerado no meio. Então, aqui, se um deu 100, o outro tem que dar 200. Se um deu 200, o outro tem que dar 100, dependente. Ou 150, 150. Mas, normalmente, ia dar um valor diferente, porque o torque que está sendo gerado na figura não está no centro do eixo circular. Ele está um pouco mais próximo do ponto A do que do ponto B. Consequentemente, o torque no ponto A, você já teria que ter uma sacada que seria maior do que o torque no ponto B. Se você encontrasse diferente disso, você já poderia, né, ter uma noção de que tinha alguma coisa errada nos cálculos. Beleza, achamos isso aí. Deixa eu ver aqui. Achamos isso aí. Torque no ponto AC, né, no segmento AC, e o torque no segmento BC. Só que ele está pedindo a tensão de cisalhamento máxima na região AC e CB. O que é que eu vou fazer aqui? Tensão de cisalhamento máxima, para quem não lembra, tensão de cisalhamento máxima vai ser igual a torque vezes o raio, que é C, porque o C, que é o raio máximo. Se eu quero tensão de cisalhamento máximo, eu vou necessariamente obrigatoriamente utilizar o raio máximo, tá bom? Sobre J. Tá. Antes de mais nada, a gente sabe que o J é o momento polar de inércia, então vamos calcular o momento polar de inércia. Vai ser π sobre 2. Aqui ele fala que é maciço. Mas se ele não falou que é vazado, a gente considera como maciço, tá bom? Então, tem 50 milímetros de diâmetro, então vou colocar 0,025 a quarta, que é o raio. Nesse caso, eu tenho J igual a 0,025 a quarta vezes, tá dando aqui na minha calculadora, aproximadamente 6,14 vezes 10 elevado a menos 7 metros a quarta. Esse aqui é o momento polar de inércia. Então, para a gente calcular tensão máxima no ponto AC, eu vou colocar tensão máxima no ponto AC, vai ser o torque no ponto AC vezes o raio sobre J. Nesse caso eu tenho, quem é o torque no ponto AC? A gente já descobriu, foi 200 newton vezes metro. Então eu tenho 200 vezes, quem é o raio? O raio total. Qual é o raio total? O diâmetro é 50, o raio total vai ser 25 milímetros. Então vai ser 0,025. Sobre quem é J? 6,14 vezes 10 elevado a menos 7. Isso aí dá quanto, por favor? O meu tá dando, deixa eu ver, 814.333. Deixa eu ver se é isso mesmo. 25. Tá dando 81.433. O meu tá dando 8.143.143.322. 22. Isso, vírgula 47. Exatamente. 476. Exatamente, 476. TA. Só que nesse caso aqui a gente pode transformar para megapascal, né? A gente multiplica isso aqui, divide isso aqui por 10 a sexta, então vamos chegar mais ou menos a 8,14 megapascal de tensão no ponto AC.
gente faz o mesmo cálculo para a tensão de desalhamento no ponto BC. Nós vamos ter o torque no ponto BC, vezes o raio máximo, sobre o momento polar de inércia. Nesse caso, a gente vai ter, quem vai ter torque em BC, nós encontramos 100 newtons. Então, nós vamos ter 100 vezes o mesmo raio, 0,025, sobre 6,14 vezes 10 a menos 7. Isso aqui vai dar um valor de 40 milhões. 40 milhões? O meu tá dando 4 milhões, eu acho. Deixa eu ver 4 aqui. milhões, o meu aqui deu também. 4 milhões e 71. Isso, é 4 milhões e 71. É porque eu tô contando demais. Tô botando zero onde 4. Exatamente. Então vai ser mais ou menos 4,07 aqui no meu megapascal. Segue a mesma linha de raciocínio, né? Se o torque que está sendo gerado aqui de 300 newton vezes metro, ele está mais próximo que o ponto A, então o torque no ponto A vai ser maior e, obviamente, essa tensão de cisalhamento vai ser também maior. Então, a tensão de cisalhamento máxima aqui no ponto A vai ser de 8,14 megapascal e no ponto B vai ser de 4,07 megapascal. O que é que a gente faz com esses resultados? A gente consegue, através desse resultado, dimensionar não, né? Porque já está falando que o tubo tem 50 milímetros de diâmetro. Mas a gente pode colocar fatores de segurança, ou coeficiente de segurança, para evitar que esse elemento ele venha a fraturar, ou ele venha a colapsar, ou venha a sofrer deformações permanentes, que são tipos que nós não queremos em nenhum momento nos nossos equipamentos, nas nossas estruturas e tudo mais. Então, a gente consegue dimensionar, através desses cálculos que nós fizemos, fatores de segurança, né, coeficiente de segurança, melhorar algumas propriedades para, talvez, aumentar essa resistência, como, talvez, camadas de outros materiais por cima, talvez um maior engastamento dele na parede, ou uma maior quantidade de parafusos, talvez, na fixação das extremidades desse elemento, tá bom? Outro fator aí, outro exercício para que a gente consiga entender o que está acontecendo. O eixo de aço A36, eu acho que o aço de lado também foi A36, 36. É composto pelos tubos AB e CD. E uma seção maciça. Essa seção maciça é justamente entre o ponto B e o ponto C aqui. Está apoiada em mancais
lisos que permitem que ele gire livremente. Se as engrenagens presas às extremidades do eixo forem submetidas aos torques de 85 Newton vezes metro, determine o ângulo de torção da extremidade B da seção maciça em relação à extremidade C. Então, a seção maciça é aqui, então, que a gente determine o ângulo de torção da extremidade B na seção maciça em relação à extremidade C. Os tubos têm diâmetro externo de 30 milímetros e diâmetro interno de 20 milímetros. A seção maciça tem diâmetro de 40 milímetros. Considere o módulo de cisalhamento do aço A36 em 75 gigapascal. Lembra que eu falei? Módulo de elasticidade ou módulo de cisalhamento geralmente é tabelado. Então, isso pelo menos a gente não precisa já calcular. A não ser que você está trabalhando com material que não é tabelado, né? Você quer saber o módulo de elasticidade ou o módulo de cisalhamento, você tem todos os outros fatores, a gente consegue aplicar isso no cálculo e determinar esse módulo de cisalhamento ou módulo de elasticidade, a depender da tensão que você está aplicando no material, ou como você está aplicando essa tensão. Tá bom? Então, vamos lá. As informações que ele nos forneceu, né? G, 75 gigapascal. Isso é a mesma coisa de 75 vezes 10 a nona pascal. Beleza. Unidade internacional, né? O que mais que ele quer saber? Ele quer saber o ângulo de torção na seção maciça, né? Que é entre B e C. Então, seção maciça tem diâmetro de 40 milímetros. Nós temos aqui um diâmetro de 40 milímetros. Ou 0,040 metros. Beleza. 1, 2, 3, exatamente. Torque, ou momento, né? Vou botar um tesão aqui, que é torque de 85 Newton vezes metro. Beleza. O que mais? Pronto, tem isso aí. Quer saber o ângulo de torção na extremidade da seção maciça, né? Se ele não falou em relação se é regime elástico, se não é regime elástico, a gente geralmente considera que é regime elástico, tá bom? Regime elástico. O ângulo de torção, para a gente calcular ângulo de torção, é Φ igual a torque vezes a distância sobre J, que é o momento polar de inércia, vezes o módulo de cisalhamento. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente precisa descobrir. O torque já foi dado. A distância a gente tem ali na figura, a distância entre B e C. A gente precisa descobrir quem é J. E nós já temos também o módulo de cisalhamento. É basicamente a aplicação de fórmula direta. Vocês estão percebendo? No momento polar de inércia, para essa situação, para essa situação, vai ser, como ela é maciça, vai ser π sobre 2 vezes o raio a quarta. Quem é um raio? O raio vai ser o diâmetro dividido por 2, né? Então vai ser 0,020 a quarta. Dá conta aí, por favor. Ai, de cabeça.
O meu aqui tá dando 2. O meu deu 2,51 vezes 10 a menos 7, é isso? Exatamente, vezes 10 a menos 7. Unidade de medida da quarta. Tá bom? Isso. Essa quarta. Mas que dor de cabeça. Pronto, a gente achou já o J, que é o momento polar de inércia. E nós já temos o torque, a distância. A gente vai calcular agora o ângulo de torção que ele está pedindo na questão, né? Determine o ângulo de torção da extremidade B da seção maciça em relação à extremidade C. Então eu tenho aqui o ângulo de torção. Vai ser igual. O torque vai ser 85 vezes a distância vai ser 250 milímetros, né? Vai ser 0,250 sobre J, que é J, a gente descobriu 2,51 vezes 10 a menos 7 vezes módulo de desalhamento. O desalhamento vai ser 75 vezes 10 a menos 9, a menos 9 não, perdão, a nona. Por que eu botei aqui? Porque eu tenho que colocar tudo em unidade de medida internacional para dar o valor correto. Depois a gente faz a conversão. Esse valor de φ, esse φ é BC, né? Vai ser igual a, deixa eu ver, tá. Esse valor para mim tá dando. Deixa eu fazer de novo aqui na calculadora para confirmar. Esse valor na calculadora está dando 1,13 aproximadamente, vezes 10 a menos 3. Ou menos 3 isso, ou menos 3, então vai dar 0,0013. Lembrando que, ó, eu falei logo, acho que Cássio não pegou, mas toda vez que eu calculo gama, que é a distorção, ou φ, que é o ângulo de torção, isso aqui vai estar em radiando. Então aqui eu acho o valor aqui, ó, 0,00113 rad. Tá bom? Só que eu quero saber o ângulo de torção. Então como é que eu faço para transformar esse valor de radiando para ângulo de torção, né? Para angulação. O que eu faço? Eu tenho uma BC vai ser igual a 0,0013 vezes 180 dividido por π. O π aqui é o π da calculadora, que é o 3,14. Onde está? Nesse caso, se eu aplicar tudo que foi falado na questão, né? Foi informado na questão, é 0,0013 vezes 180 dividido por na calculadora aqui está dando aproximadamente 0,06
graus. Então eu tive uma rotação, uma distorção no ângulo no sentido transversal de 0,06 graus, ou seja, é muito pouco. Então perceba que ele está realmente no regime elástico. No regime elástico a gente não consegue perceber nenhuma deformação permanente, né? nenhuma deformação visível assim em relação aos metais. 0,06 graus microscopicamente a gente consegue até determinar, mas a olho nu a gente não consegue determinar. Então, como eu falei, caracteriza-se praticamente que ele seja no regime elástico mesmo. Nós aplicamos aí a relação no regime elástico. Lembrando mais uma vez também, quando eu falo de vou falar em relação aqui, quando eu estou falando de gama, eu estou falando da distorção ou deformação, só que tá aqui em cima. Quando eu falo de gama, eu estou falando de distorção ou deformação na seção longitudinal ou no sentido longitudinal do eixo circular. E quando eu falo de φ, aqui, ó, eu estou falando justamente dessa deformação ou do ângulo que movimentou na seção transversal. Sempre vai ser assim. Então gama é longitudinal, aqui é o N, e φ vai ser transversal. Então, nesse exercício aí, achou a resposta da transversal, da informação transversal, né? Da transversal, exatamente. Porque a transversal sempre vai nos informar o ângulo de torção. E daria para continuar os cálculos e descobrir a versão longitudinal? Sim. Tinha que usar essa fórmula aí agora, né? Cadê? A longitudinal, cadê? Deformação, né? A gente pode utilizar aquela fórmula que nós vimos anteriormente. Deformação. Essa aqui, ó. Cadê? Aqui. A gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó. Gama igual a ρ dividido por C. Isso, ó. Rho vai ser igual ao I que nós já descobrimos sobre ela. Dá pra gente fazer aqui, ó. Ou então utilizar essa daqui também, tá no mesmo. Mas se a gente utilizar aqui de cima, Rho vezes φ sobre L, só que nesse caso a gente não vai utilizar Rho, a gente vai utilizar C, né? Então a gente vai descobrir basicamente o máximo, deformação máxima. C vezes φ sobre L. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu descobri aqui, você quer saber a deformação longitudinal, né? A deformação longitudinal aqui. Só do ponto BC, né? Isso, exatamente. Do ponto BC. Eu vou até especificar aqui, ó. Ponto BC vai ser igual a ρ ou C, né? Que nesse caso a gente vai utilizar o C, que vai ser justamente o raio máximo. Então, obviamente, a gente vai estar descobrindo a deformação máxima aqui. Então, a gente vai ter C vezes o φ
que nós descobrimos sobre L. Quem vai ser o raio máximo aqui vai ser 0,02, que é metade do diâmetro, tá bom? Vezes, quem é o ângulo? O ângulo vai ser 0,06. Só que nesse caso, deixa eu me recordar se a gente utiliza, eu acho que a gente vai utilizar essa parte aqui em cima, em rádio. 1,13 vezes 10, vamos, o ângulo de torção, eu vou utilizar em rádio. Vai ser 1,13 vezes 10 a menos 3. Vou utilizar em rádio. A gente só utiliza a transformação de rádio para graus quando a gente quer determinar justamente o ângulo mesmo, né? Mas se a gente for utilizar ele para conta, a gente vai utilizar ele em radiano. E o distanciamento vai ser 250, vai ser 0,250. Com isso a gente tem a deformação. Vamos ver como é que dá aqui, 0,02 vezes 1,13 vezes 10 elevado a menos 3, é isso, dividido por 0,250. Deformação também muito baixa. Deformação que vai dar geralmente deformação específica é muito baixa mesmo. Tá dando 9,04 vezes 10 a menos 5. Aqui vai ser é isso mesmo. E qual vai ser a unidade de medida aqui dessa deformação? Pascal. Deformação, não é tensão não. Pascal é sempre tensão, viu, Jorge? Ó, eu tenho uma barra de metal. Eu aplico uma tração nela. Ela tinha 1 metro e depois que eu estiquei ela ficou com 1 metro e 10 centímetros. Qual foi a deformação que ela sofreu? Ela aumentou quanto? Ela tinha 1 metro e passou até 1 metro e 10 depois que eu apliquei a tensão. Ela aumentou quanto? De hoje em responder. Não, para qualquer um, pode responder. Qualquer pessoa. Então, a barra, exatamente, ela aumentou 10 centímetros. Essa é a deformação real que ela sofreu. Mas quando a gente fala de deformação específica, a gente está falando justamente de porcentagem. Então aqui ó, nós temos, é como se fosse 9,04 vezes 10 a menos 5 metros sobre metro. Lembra que aqui ó, 0,02 metros, aqui é rádio, não tem nada, e embaixo também é metro sobre metro. Só que isso, quando a gente fala de deformação específica, nós não trabalhamos com nenhum tipo de unidade de medida porque ela é adimensional, a gente trabalha com porcentagem. Então a gente vai ver lá que a barra de 1 metro passou para 1,10 m, ela deformou 10%. Ela sofreu uma deformação, um ganho aí de deformação em 10%. Já que utiliza basicamente isso. Então aqui essa barra aumentou, deixa eu ver, ela deformou 0,001234904. Ela deformou isso aqui. Se essa barra tinha 250 milímetros, ela teve uma deformação para 250,0000904. Né? No sentido de cisalhamento, no sentido de se torcer. Ou seja, uma torção imperceptível, né? Tanto no sentido transversal quanto no sentido longitudinal, caracterizando mais uma vez que ela ainda está no regime elástico. Não está sofrendo nenhum tipo de deformações permanentes. Aí eu boto 0,00904%, é? Não, aí você vai calcular quanto isso aqui é de porcentagem para a metragem inicial dela. Então, geralmente a gente faz
porcentagem para compressão e para tração, né? A gente sabe que está diminuindo e está aumentando. Nesse caso aqui está fazendo uma movimentação no próprio eixo, né? Está se contorcendo. Então nesse caso aí a gente deixa dessa forma aqui, adimensional. Ou então você pode colocar também, não tem problema, metro sobre metro. Só que quase ninguém utiliza essa unidade de medida. Não está errado, mas é pouco usual. Entendeu? Aí dá para enxergar com o que aí? Oi? Com que instrumento dá para enxergar essa deformação? Microscópio, é? Mesmo. Ou então microscópio, o MEV, o próprio MEV também a gente consegue enxergar. Como é o nome desse negócio? MEV. MEV? Nunca ouvi falar disso. MEV. Né? MEV, MEV. É microscopia eletrônica de varredura. Ah, MEV. Ou então MET, que é microscopia eletrônica de transmitância. Mas provavelmente o MEV a gente consegue determinar. Porque a gente já entra com o MEV, a gente já consegue ver a microestrutura. E esse tipo de deformação é microestrutural mesmo. A gente consegue determinar essas pequenas deformações. E no MEV a gente consegue ver lá, ele tem lá assim, ó, a distância entre um grão e outro. A gente consegue ver um grão mesmo da microestrutura, a movimentação do grão. E aqui tem assim, às vezes tem ó, 250 micrômetros de distância. Igual quando a gente faz ultrassom, né? A gente faz ultrassom lá, o cara consegue, o médico consegue determinar lá que talvez aquele cisto tem 1 milímetro, 2 centímetros, né? Enfim, ele consegue determinar, e através do ultrassom você tem uma régua digital e você consegue dimensionar o tamanho do que você está vendo. Nesse caso aqui, a gente está analisando materiais, né? Materiais cristalinos, então a gente consegue determinar a discordância que gerou. Mas esse equipamento é muito grande para. Perdão, Jorge, não consegui ouvir. Esse equipamento é muito grande para você enxergar as coisas. Ele não pode ser, não tem portátil não, né? Não, tem portátil não. Esse equipamento é 750 mil, 900 mil a 1 milhão. Aqui na UESC tem, eu sei que na UFES tem também, e na UESB em Tapetinga, se eu não me engano, também tem. Ele ocupa muito espaço na sala? É uma sala, né? É uma sala, geralmente é uma sala, tem um técnico especialista que sabe mexer nisso, e você dá uma pequena amostra, né? Geralmente são amostras de 1 grama, um pó de alguma coisa. Geralmente é assim, para você caracterizar aquele material. Professor, só para ajudar um pouco de antes, em questão de porcentagem, pelo que eu fiz aqui, a proporção foi 0,03 com relação a 250 milímetros. 0,03%? Isso. Então em relação à deformação que está sofrendo. Então, como foi que ele fez esse cálculo e encontrou? De porcentagem? Sim. Regra de 3. 250 milímetros é 100%. Aí você pode botar 250,000904 ou 0,000904 é quantos por cento? E acabou. Agora eu tô achando até 0,03, tô achando até. Mas é isso mesmo, eu acho. Mas. É 0,03616. É porque também eu coloquei ele, como ele tá vezes 10 a menos 5, ele tá em metro, eu usei o 0,250, que ele já tá em metro. Exatamente, beleza. 0,250 metros, né? Aí é em metro essa porcentagem, Exatamente. No caso, professor, em um equipamento, uma estrutura, no caso esse resultado aí é desconsiderável, né? Você pode
Tem algum. Tem alguma. Na verdade, boa pergunta. Esse resultado, ele é desprezível. considerável no sentido dele sofrer a deformação. Então, não, até certo ponto ele pode deformar, percebeu? Então, é desconsiderado na questão do. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Ele é desconsiderado, a sua pergunta tá massa, e ele é desconsiderado corretamente. Mas lembra que todo material ele tem É aquela questão do gráfico também, né, professor? Exatamente. Lembra que todo material ele pode caminhar naquela região elástica? Sim, Pode sim. caminhar. Só que a região elástica, ela é necessária nos materiais. Porque se ela não tiver nenhuma região elástica, ele vai agir como um material frágil, né? Um material cerâmico. Exatamente. Então, assim, ele é desconsiderável de ser tão pequeno, mas a gente sabe que todo material ele tem uma pequena deformação, e essa pequena deformação ela é aceitável. Certo, entendi. Valeu, professor. Aí tinha que ser um pouquinho maior para passar do regime elástico dele, né? Beleza, sim, entendi. 100%. É o que, Diógenes? A deformação tinha que ser um pouquinho maior para passar do regime elástico do material, né? Aí você já tem que superar aquele limite de escoamento, né? O limite de proporcionalidade. Depois do limite de proporcionalidade, você entra no limite de escoamento. Aí o material começa a se deformar plasticamente. Que ali é aquela tensão, a partir daquela tensão que você aplica, ele já começa a ter o escorregamento de planos. Que a gente já viu que é a deformação permanente. E a partir dali, ele não vai retornar mais ao seu estado inicial. Então ali ele já está começando a perder algumas propriedades mecânicas, né? Algumas resistências. Ele pode até aumentar sua resistência mecânica, tipo o encruamento, que ele trabalha frio, mas depois ele volta a cair. Nenhum material, nenhum equipamento, ele é produzido para se deformar permanentemente, né? Ele não é produzido para entrar na região plástica, não, nunca. Se ele entrou, foi má utilização, foi uma má manutenção, a gente teve algum problema na produção. Vem cá, professor, quando o aço de lajes começa a dar corrosão e a gente começa a ver descascando, ele já perdeu todas as propriedades mecânicas dele, de resistência e tudo. Ele tá ali só esperando o golpe final. A gente precisa analisar com cuidado, Jones. Todo aço ele já vai corroer, né? Todo metal ele vai tender a sofrer a oxidação, né? Que é a corrosão. O que é que acontece? A gente precisa analisar e perceber se ele perdeu seção transversal. O que significa isso? A gente precisa ver se ele diminuiu seu diâmetro devido à corrosão. Se ele já diminuiu seu diâmetro de uma forma considerável, a gente já condena aquela estrutura. Caso não aconteceu isso, a gente pode fazer um tratamento e recobrir aquela estrutura com argamassa mais forte, né? Assim, é questão de tempo. A gente pode diminuir a incidência da corrosão, mas ela vai acontecer. É igual a água. A água a gente pode, né, fazer de tudo para não passar, mas uma hora ela passa. Então, assim, se você vê um local, um aço corroído, não quer dizer que ele esteja ruim, não. Não quer dizer que ele não suporte mais as cargas, não. Você precisa analisar a sua seção transversal. Se ele perdeu seção transversal, já está indicando que ele já está perdendo a sua resistência. Aí a gente já pode fazer uma análise técnica mesmo, né? Uma fiscalização e tal, uma perícia, na verdade, para condenar ou não aquela estrutura. No caso ali das fotos que eu mandei da ponte onde passa o trem aqui, passava o trem da linha férrea, onde a gente vê que já tem bastante parte do concreto descascado, do ferro exposto, né? E também descascado também de corrosão. Eles fecharam ali porque ali já não suporta mais vibração, né? Para passagem de carro, só passa moto e pessoas que ainda com teimosia passam, né? Ele ainda suporta, a ponte ainda suporta, mas carro logo ia ceder. Entendi.
né? Provavelmente chamaram algum técnico, né, por experiência e por alguma análise técnica também, ele já condenou aquela estrutura para não passar, sei lá, com cargas acima de 500 quilos, que seria um carro aí, um carro popular, 300, 400 quilos, meia tonelada. Então, obviamente, já deve ter ido alguém para condenar aquela estrutura. E ele condenou baseado em fatos e baseado também na teoria, né? Normas. Então, ele deve ter visto lá a perda de seção transversal da própria viga, do próprio pilar, que isso já diminui a resistência. Ele deve ter visto também perda de seção transversal do aço. E se você já perdeu parte da viga, já perdeu seção transversal do aço, você já reduziu bastante essa resistência. Não sei quanto, né? Ele pode ter feito até o cálculo lá para determinar que carro não passaria mais. Mas com certeza ele se baseou em alguns fatos e algumas normas e estudos para poder dar o laudo técnico dele. Mas o que eu estou falando para vocês, James, é tomar cuidado, que nem sempre corrosão quer dizer perda de resistência, beleza? Era isso. Aí, pelo formato da ponte, tem gente que critica a arquitetura da engenharia da ponte, né? Aquela ponte parece que tem sapatas enormes, aí tem arcos de concreto e alguns pilares que vão sustentando, os pilares em cima dos arcos, né? Sustentando o vão, né? Aham. Eu lembro mais ou menos da foto que você mandou. Exatamente. Tem gente que acha que foi exagero, sei lá, gastou material demais, exagero, a ponte não. Sei lá, tem 70 anos, né? A tecnologia da época tá forte. Ainda tá. Geralmente o pessoal trabalhava como o grande Elias fala, nosso colega, ele fala na coeficiente de ignorância. Ele fala assim. Professor, tira aqui só uma dúvida, na verdade relembrar, os materiais cerâmicos, eles chegam a ultrapassar aquela região elástica? Não, né? Ele, quando atira ele rompe, né? Ele sofre aquele... Exatamente. Isso que você perguntou, se ele ultrapassa a região elástica, né? Isso. Não, né? Porque quando ele vai começar a se deformar de forma permanente, aí já tem aquela pequena trinca e já ocorre aquela propagação de trinca muito rápida. Exatamente. Aí já rompe de vez. Então, todo material que ele deforma menos que 5% na região plástica, nós consideramos ele como um material que tem um comportamento cerâmico. Certo. Ele pode até não ser cerâmico, né? Ele pode até não ser cerâmico, pode ter um comportamento cerâmico. Como é o caso do ferro, por exemplo, ou de algum material que a gente resfria ele muito. Você resfriou um plástico, você colocou o plástico, né, de uma forma, resfriou muito mesmo, ele botou em temperaturas muito abaixo de zero. Quando você vai dobrar o plástico, ele não dobra, ele quebra. Basicamente Isso. A temperatura também consegue. E até 5%? Então, se ele se deforma até 5%, ele é considerado um material frágil. Certo. Tem mais exemplo pra gente hoje? Não. A gente encerra por aqui por hoje. Encerrar igual o pessoal de segunda-feira. Eu pensei que hoje ia ser a aula nova, né? Essa aula é a mesma aula de segunda-feira, né? Exatamente. Eu pensei que sexta-feira tava na frente. Mas aí, você lembra que segunda-feira eu dei uma aula diferente da de sexta passada? Lembra que você falou assim, professor, você não deu essa aula não. Aí eu adiantei segunda e até esse ponto, e aí hoje a gente finaliza no mesmo ponto. Lembra? Aí eu lembro. Ô professor, você não deu essa parte sexta-feira passada não. Ela foi, não, essa parte aqui é nova. Aí você, tá.
Mas é a aula de tecnologia que a gente estava na frente, né? Ou tá igual? Isso. Tá igual. Tem, no caso, como ontem não teve, não pôde ter. Aí eu passei aquela atividade. Tá chovendo muito aí, professor? Rapaz, tá um chove, para. Já tô cansado que eu tô na obra desde terça-feira de obra, velho. Entendeu? Oi. Você vai passar alguma lista pra gente? De resistência? Não. Resistência não. Vai aquela sua cara de prova direta. Você vai não quer fazer essa prova pra gente? Eu quero ver se eu mando a prova pra vocês já amanhã. Vocês têm mais tempo pra fazer. Mas um esquema, prova baseada nas aulas, sem muita complicação, só para vocês entenderem o que foi feito, né? E saber o que estão fazendo, só isso. Eu preciso que vocês entendam o que estão fazendo, né? O porquê desse cálculo, qual a unidade de medida que às vezes vocês estão errando, só isso mesmo. E a ideia de como resolver aquela questão. Não tem nada de complicado, entendeu? A de química também vai ser nesse mesmo dia, amanhã? Como é que é? A de química. A de química e a de... eu tenho química e tecnologia ainda para mandar. Eu quero ver se eu faço até domingo, porque a de química e tecnologia eu vou fazer ela online. Eu vou fazer para vocês responderem a questionamento online. E na hora que vocês acabarem a prova já sai a nota de vocês, entendeu? Esse online vai ser basicamente... Você vai passar na prova e a gente vai responder com você responder na quadra. Eu vou fazer um formulário online e eu vou dar vou dar alguns dias para vocês responderem, né? 10 questões, 8 questões, de marcar. Que aí vocês também já economizam no lápis, né? Na mão, de ficar tirando foto, escanear e tal. E como é algo mais objetivo, a gente consegue fazer esse tipo de situação. Já a resistência não, né? Resistência é cálculo. Infelizmente a gente tem que fazer dessa forma. Nossa, valeu. Professor, Opa! a atividade de sala de aula de química foi só aquela mesmo da apresentação? Foi da apresentação somente, exatamente. Ah, certo. então, mas, hoje encerra o assunto de resistência? Não. Não, na verdade teria eixo de transmissão, só que o eixo de transmissão eu queria abordar ele com o software MD Solids. Inclusive eu até vou marcar com vocês para a gente fazer uma aula fora essa daqui, para a gente ver como é que trabalha esse software e como é que a gente vê em relação ao eixo de transmissão. Mas a prova vai ser até aqui, beleza? É bom que fica menos assunto e tudo mais. Que esse software eu nunca usei, não sei nem como é. Mas ele é gratuito, não? Ele é o quê? Gratuito. Gratuito. Ele é muito fácil de mexer, Diógenes, muito tranquilo de mexer. Ele é muito autoexplicativo, muito dedutivo, assim, entendeu? Então tá, tchau e benção, não vou mais te tomar o tempo. Eu vou ver vocês aí semana que vem. Eu tô indo pra GQ que a gente vai ter aula prática, né? Eu acho que de resistência, eu acho que não vai ter não, mas talvez você, quem não pega resistência comigo, pega tecnologia e ciência dos materiais. Amanhã já tem duas aulas práticas. Amanhã e domingo é física 2. Amanhã e domingo é aula de física 2. Eu marquei para de tarde. Sábado e domingo, segunda e terça. Vou estar aí junto com vocês. Beleza? Agora eu não lembro se eu me matriculei para aula prática de. Como é o nome da matéria? É do que a gente fez no ano passado. Matéria de construção civil? Que a gente fez no semestre passado. Materiais de construção civil 1. Eu fiz essa disciplina contigo, eu tenho que fazer também então você prática, tem direito a fazer essa aula prática comigo também. Mas eu não lembro. lembro. Com o PC lá. Eu não me lembro se eu me inscrevi não no aplicativo. Fala lá com o PC, dá tempo ainda. Oi? Tinha que se inscrever. Eu acho que... Eles mandaram no Mas fala com o PC que... Eles mandaram um link
no WhatsApp. Aí pelo link a gente se inscrevia lá. Exatamente. Mas beleza então.